situações que não são somente jurídicas, são muitas situações que são também emocionais. Separação, guarda, pensão, alienação parental mexem com medo, com mágoa, com insegurança e muitas vezes quem paga a conta são os filhos. Hoje eu trouxe o doutor Fábio Zampieri, ele é advogado de família, para trazer uma visão mais humana e prática de toda essa situação que eu expus. Fábio, seja muito bem-vindo. Bom, Gabriel, muito obrigado. Fiquei muito feliz com o convite de participar aqui desse podcast e eu realmente vou dar o meu melhor aqui para tentar ajudar as pessoas e passar esse lado humano do direito de família e também da advocacia. Fábio, é um prazer muito grande estar te recebendo aqui, porque você é um advogado com foco claro em resultado, mas você também tem uma metodologia focada no lado humano, no atendimento, na troca, na experiência. Isso é muito incrível para pessoas que têm o problema que você resolve. Então, para a gente poder já deixar claro para a nossa audiência aqui, Fábio, em uma frase, o que, que você resolve na prática? Eu costumo dizer, Gabriel, que eu ajudo homens e mulheres a atravessar ou passar por essa jornada do divórcio, da pensão alimentícia, da guarda dos filhos. Eu acompanho essas pessoas mostrando para eles que, embora possa ser dolorido, embora às vezes seja dolorido, dá para se passar por isso aí de uma maneira mais tranquila. Maravilha, maravilha. E, assim, uma curiosidade, né, uma dúvida que eu tenho, os seus clientes já chegam com essa consciência que não é só mais um processo, que não é só uma questão a ser resolvida, mas é algo muito mais amplo, que envolve, insegurança, questões familiares, questões que ainda não estão resolvidas. Bem, e se o cliente entende isso, o que que muda quando ele já entende que é muito mais amplo o seu trabalho? Gabriel, olha só, por incrível que pareça, são raros os clientes que entendem isso. Quando você toca na parte mais importante da vida de uma pessoa, que é a família dela, os clientes não conseguem entender. Então, qual que é o meu trabalho? Naquele momento, o primeiro é deixar ele falar. Não é só mais um caso. Para mim é mais um caso, mas para ele é o caso da vida dele. Então a gente procura conversar com o cliente e mostrar para ele que ele precisa ter calma, paciência. Muito importante, eu falo para o cliente que ele não vai fazer um sprint, ele vai fazer uma maratona. É uma corrida muito longa, que não vai ser resolvida com apenas uma petição. Então, o primeiro passo é fazer com que o cliente tenha essa consciência, que ele precisa ter calma, tranquilidade, que a partir desse momento ele vai sair da linha de frente e eu, juntamente com a minha equipe, vamos entrar nessa jogada para poder ajudá-lo. Porque se o cliente pede a minha ajuda ou ajuda da minha equipe, dos demais advogados que trabalham comigo, mas se ele ainda quiser ficar na linha de frente, o trabalho não funciona. Ele sai da linha de frente, ele relaxa, ela fica mais tranquila, a ansiedade dela, o timer dela vai baixando, né, e aí o escritório entra para auxiliá-lo. Por quê? Porque a emoção está muito latente, tá em evidência total. E às vezes ele não consegue entender, raciocinar, as colocações deles não são técnicas, são emocionais. Enquanto eu transformo essa emoção que vem para o escritório na parte técnica para entregar o melhor resultado. Cara, incrível, incrível, porque isso é um lado que normalmente nós que somos leigos não paramos para pensar, né. O advogado, pelo menos um advogado do teu calibre, ele se coloca à frente, ele realmente é um profissional para resolver algo que você não conseguiu resolver sozinho, utilizando as ferramentas que você não tem domínio, né, como advogado. Eh, Agora vamos falar um pouquinho do teu background, como é que você chegou nisso? Porque você, antes da advocacia, você era um empreendedor, né. Você acredita que esse perfil empreendedor, anterior à advocacia te ajudou a ser o advogado que você é hoje? Olha, Gabriel, acho que eu nasci empreendedor já, né? Eu nunca tive a vontade de fazer parte de uma empresa, de uma corporação, um curso público. Eu sempre quis ter nas minhas mãos o meu destino. É claro que não foi fácil, né? Talvez eu tivesse um pouco mais de tranquilidade se eu trabalhasse em uma empresa pequena ou média, talvez se eu fizesse um concurso público, que as pessoas buscam a tal segurança, aonde que independente da crise, do momento ou do governo, a sua remuneração tivesse ali garantida. Mas sempre me chamou a atenção de eu ser o senhor do meu destino.
Gabriel, nunca foi fácil. Eu já, e ser empreendedor no Brasil não é uma tarefa fácil. Então, eu já quebrei algumas vezes, eu já tentei segmentos diferentes, né? E o último, antes de me tornar advogado, eu era comerciante. Eu tinha uma pequena papelaria, e aí eu já estava na faculdade e eu precisava fazer essa ruptura. Não dava para advogar dentro do ambiente comercial. Eu também não queria mais, porque a advocacia ela abriu muitos horizontes para mim. E aí eu optei por essa ruptura, né, de largar a área comercial, e era muito estranho, porque eu cheguei a ligar para alguns clientes e fornecedores, eles perguntavam: "Ah, você está precisando de alguma coisa?" Eu disse: "Não, agora eu não preciso mais do seu material, mas eu quero oferecer meu serviço". E essa ruptura ela não foi fácil, mas ela aconteceu. É claro que me ajudou muito, né, ser um homem comercial, ter trato com pessoas, atendimento, isso realmente fez muita diferença. Fez na verdade foi eu avancei alguns degraus, alguns passos à frente dos meus colegas. Meu objetivo aqui realmente é aprofundar um entendimento sobre o Fábio, quem está por trás do advogado, porque o que você faz é algo tão pessoal, você lida com tantas emoções, você lida com a vida realmente das pessoas, né? Quando a pessoa chega até você, se abre uma bifurcação na vida dessa pessoa e você é a pessoa responsável por guiá-la. Então, é por isso que eu estou investindo esse tempo para nossa audiência entender quem é o Fábio, do que o Fábio é feito. Essa obstinação de você fechar um negócio e você começar em algo que você tinha visão que daria certo, que geraria identificação com o seu propósito, enfim, essa mentalidade de não ter um plano B. Como que isso se reflete hoje no Fábio advogado? Bom, Gabriel, se reflete no Fábio Advogado, porque eu tenho muita gente que depende de mim. Então vamos tratar, do antes cliente, né. Eu sou pai de 2 crianças, eu tenho uma filha de 7 anos, Maria Eduarda, tenho uma menina de 14 anos, que é a Joana, que dependem de mim. Então, eu não posso, me dar ao luxo de não dar certo. Tenho 2 filhas, eu sou pai, então quando a pessoa me procura falando que não pode ver o filho porque a mãe não permite, eu sei o que ela está passando. Quando uma mãe me procura dizendo que o pai não paga a pensão, eu também sei o que ela está passando. Eu brinco, falo que a pensão alimentícia que eu pago para minha filha, ela é menor do que aquilo que eu gasto com ela as 2 num passeio, numa lanchonete, numa viagem, numa roupa. A mais velha agora está em passeios de showzinhos, lanchonetes com os amigos. Então, quando a mãe fala que ela recebe R$ 250 de pensão, eu sei o que ela está passando. E eu não posso dar errado. Hoje a minha equipe, ela é composta por 5 advogados. Eu tenho uma equipe administrativa, o meu atendimento é humanizado, não é com robô. A inteligência artificial, ela está presente no escritório, ela é ferramenta de trabalho, muitos trabalhos, relatórios, petições, elas têm o auxílio da IA, mas quem faz o primeiro atendimento é uma jovem chamada Thalita, que está à frente do departamento de atendimento. Então tem muita gente no escritório que também famílias que dependem do meu trabalho. Então eu acordo pensando assim: "Eu tenho gente que precisa do meu trabalho". Então não existe plano B, nunca existiu plano B na minha vida. E quando o cliente vem conversar comigo, eu sei o que ele está passando. Ele pode morar no Rio de Janeiro, São Paulo, eu tenho casos mais distantes que é no estado do Amazonas. Eu sei o que ele está passando lá. Eu não posso, então, hoje, me dar o luxo de não estudar, me dar o luxo de não pesquisar, de me atualizar. E esse mesmo pensamento eu passo para minha equipe. Você precisa se atualizar, porque tem um cara lá na Bahia que está precisando da tua ajuda. Você não pode entregar um serviço com essa qualidade, porque ele está contando com a sua ajuda. Então, quando você coloca hoje essa empatia, pensar, colocar-se no lugar da outra pessoa, é o que me leva, é o que me motiva. Eu não posso mais voltar atrás. Você que a gente chama, né, no marketing digital, que é a minha área, é skin in the game, né, você tá botando a tua pele em risco, você já vivenciou, que você ajuda tecnicamente, mulheres, enfim, outros clientes a resolverem nas suas vidas, você sabe o que elas estão passando. Agora, o que que elas passam, esse seu público, homens e mulheres com mais de 35 anos, enfim, estão em conflitos delicados de pensão, de guarda, de alienação parental, que as pessoas não sabem, que os parentes não sabem, mas que você sabe, dores e problemas
que elas estão sentindo nessa situação, que só um advogado como você sabe, que você possa compartilhar a sua experiência aqui. Cara, enquanto você falava, me veio à cabeça 2 situações, para homens e para mulheres. O problema mais comum das mulheres é o medo de perder a guarda do filho. Há uma diferença entre guarda e posse. A guarda significa as decisões que um casal ou ex-casal vai tomar em relação ao filho. Então, que escola que ele vai estudar, né? Qual é o tratamento médico que ele vai usar, né? Qual é a religião que ele vai frequentar? Isso está definido na guarda, né? Os pais decidem em conjunto o que que vai ser feito. A posse é onde ela vai morar. Então, quando o pai fala: "Eu vou pedir a guarda", né, a mãe, erroneamente, equivocadamente, porque o coração está apertado, está latente, e ela não consegue entender, e ela fala: "Ele vai pedir a guarda", ou seja, ele vai levar meu filho embora ou minha filha embora. Então esse é um problema muito grande, eu posso dizer que a maioria dos casos em que as mulheres me procuram. O casamento está acabando, já acabou, o pai, entra em alguns conflitos de passeio, valor de pensão, ou seja lá qual for, né, e aí ele fala assim: "Então eu vou pedir a guarda", aí a mulher desmorona. Esse é o maior problema que eu encontro hoje. E aí, nesse momento, eu falo para ela, explico para ela que ela não vai perder o filho dela, ela não vai perder a filha dela. O que vai acontecer é que ela vai começar a dividir o tempo dela em relação a essa criança. E do lado dos homens, a principal queixa e o medo são as ameaças infundadas de violência doméstica. Quero falar aqui para a audiência, nossa audiência, que eu sou pai de 2 meninas, eu fui criado por 3 mulheres, eu só tenho sobrinhas, então, ou seja, eu tenho profundo respeito e preocupação com as mulheres, mas que algumas mulheres estão fazendo, elas estão banalizando esse justo direito que elas obteram nesses últimos anos, em troca de ameaças infundadas. E Fábio, você tem algum caso recente para compartilhar com a gente? Vamos lá, no escritório, eu tenho alguns, mas eu não posso, até por questão de ética profissional, comentar. Mas o que eu posso que eu quero comentar agora é um caso de repercussão nacional. Eu acho que algumas pessoas já estão sabendo, acompanharam que uma cantora baiana, no meio de uma premiação, né, de um prêmio de categorias musicais, umas apresentações, que era transmitido por uma rede, por uma emissora aberta, ela, quando foi mencionado determinado assunto, ela se reportou a alguém na plateia, um músico, falando: "Olha, você tem que ser mais carinhoso com a sua mulher, você tem que tratar melhor a sua mulher". E esse rapaz subiu no palco e falou: "Mas como é que você faz uma acusação dessa publicamente sem uma prova?". Você tem noção, Gabriel, que a reputação dessa pessoa pública podia ser ali destroçada, acabada por uma acusação sem qualquer tipo de prova. Então, esse é o maior receio dos homens hoje. Vou repetir, que é muito importante. Eu tenho 2 filhas, eu tenho irmã, madrasta, a minha história familiar, eu fui criada por 3 mulheres, vó, eu só tenho sobrinhas. O meu universo familiar é basicamente feminino. Eu sou a favor que a mulher seja empoderada, que ela ocupe cargos públicos, que ela ocupe, cargos na polícia, enfim, a mulher tem que ser tratada com maior respeito. Ela não pode ser vítima de homens mau caráteres. Contudo, o que não pode é algumas mulheres usarem dessa prerrogativa para destruir a vida de um homem. Eu tenho o caso de um cliente que ele ficou 270 dias sem poder acessar a própria casa, ele trabalhava em casa. Ele transportador, tinha caminhões, ele ficou 270 dias sem poder tirar o caminhão, ou seja, a vida dele acabou, sem dinheiro para pagar pensão, sem dinheiro para comer, sem trabalho, perdeu clientes, perdeu serviço, a empresa dele faliu porque ele não podia chegar em casa para buscar o caminhão. Eu tive um cliente que foi acusado pela ex-mulher dele, no processo de divórcio, de que há 8 anos atrás, na saída da maternidade, ela não amamentava direito, ela não cuidava de direito, uma acusação vaga de 8 anos atrás. Não tem prova, foto, testemunha, qualquer tipo de relato. Então essa é a maior preocupação, e eu quero falar, uma preocupação justa de alguns homens. Entendo. Vamos focar agora nos blocos práticos.
tanto pensão alimentícia quanto guarda e a alienação parental. Me fala um mito, algo que as pessoas acham que é verdade e não é de cada um deles. Então, na pensão alimentícia, para a gente poder começar, essa questão da guarda que você falou, achei super interessante, guarda versus posse, não é isso? Tem algo a mais sobre a pensão que as pessoas não sabem e é extremamente importante? Muito legal a sua pergunta e eu vou falar. A lei não determina a pensão. Você não vai achar uma lei, né, ou doutrina ou uma jurisprudência que defina um valor. A pensão alimentícia não é 30%, não é 25, não é 27, não é 40. A pensão alimentícia, ela se baseia em 3 fatores: necessidade da criança, o que ela precisa para sobreviver, possibilidade do pai que paga a pensão, e o mais moderno agora é a razoabilidade. Não é razoável que uma criança fale inglês, japonês, francês, alemão e inglês. Não é razoável que uma criança faça balé, natação, judô, karatê, música e teatro. Não é razoável que uma criança só coma, alimentos de nível de qualidade excelente. Ressalva que se ela tiver alguma intolerância, ressalva se ela tiver alguma conformidade, uma doença. O que acontece? Algumas mães, apresentam uma relação de gastos e se você colocar na prática, a criança não dorme de tanta atividade. E há situações onde o pai quer pagar um valor que aquilo, dividido por 30 dias do mês, representa menos de R$ 10. Ou seja, determinado estado ou cidade do Brasil é uma passagem de ônibus, ela vai, mas não consegue voltar. Então, esse é um ponto, não existe valor fixado. O juiz vai analisar a situação da criança, da necessidade da criança e da possibilidade do pai e vai fixar um valor. A média é 30% do salário bruto ou 25% do líquido, depende da situação. Agora, se o pai tem um novo relacionamento e ele tem uma nova família e tem um novo filho, esse valor ele vai reduzir para que os 2 filhos tenham a mesma condição. Então essa é a situação em relação à pensão alimentícia. As pessoas ligam no escritório: "Qual que é o valor da pensão? Esse ano virou, qual que é o valor agora?". Não existe, cada caso é um caso, mas na média é 30%. E sobre guarda e convivência, o que as pessoas deveriam saber e não sabem? O que as pessoas deveriam saber, né, e praticar é que filho não é objeto. Não se negocia filho. "Ó, ele vai ficar 10 dias na minha casa, em contrapartida eu não vou pagar aquilo". "Ah, você não vai pagar, então ele não vai mais na sua casa". "Ah, você arrumou uma namorada, Gabriel, então ele não vai mais na sua casa, porque a sua atual namorada ou esposa não vai pôr a mão no meu filho". E o pai também: "Ah, você está casada, já que você casou, tem uma família, eu não vou mais pagar pensão, porque teu marido vai pagar". Então filho não é objeto de disputa. Isso eu falo no meu escritório: se o seu objetivo é me procurar e usar o teu filho como moeda de troca, eu não sou o seu advogado. É a única condição que eu não atendo no escritório e a minha equipe não está autorizada a atender, é quando fica claro que o pai ou a mãe pratica esse tipo de violência contra o filho. Então, em relação à guarda, né, hoje o padrão no Brasil é a guarda compartilhada, onde a decisão sobre a vida da criança, ela tem que ser compartilhada, dividida, ela tem que ser conversada. Esse é o padrão. Só não ocorre a guarda compartilhada quando um dos genitores mora fora do Brasil, você não consegue exercer a guarda morando nos Estados Unidos, morando na Argentina, a guarda fica somente com um dos genitores. Existe na prática a guarda alternada, ela não está na lei, mas em alguns casos é possível se fazer, mas o que que tem que ver? Um acordo entre pai e mãe, mas as condições têm que ser praticamente iguais. Morarem no mesmo bairro, terem a mesma religião, morarem muito próximo, os mesmos hábitos alimentares. Por quê? Porque a rotina da criança vai ser quase igual. Agora imagine situações, você mora numa cidade e suas mulheres em outra. Você tem uma religião, você é católico e a sua ex-mulher é budista. Você é carnívoro e ela é vegana. Você é completamente sedentário, não pratica qualquer atividade física ou social
e sua ex-mulher é muito ativa. Você reparou que são totalmente antagônicos os estilos de vida? Como é que a criança fica? Então isso vai ser analisado pelo juiz. Ela é muito rara, mas ela existe também. Então essa em relação à guarda de uma criança, esses são os dois ou 3 pontos que eu acho muito importante as pessoas saberem. Incrível, incrível saber esses detalhes vindo de bastidores, né, a gente está tendo aqui uma consultoria técnica, então se você até agora não curtiu esse episódio, não compartilhou com alguém que está precisando resolver algumas dessas questões que a gente está tratando aqui, cara, você está perdendo tempo, o mínimo é você se inscrever aqui no canal. E para finalizar, sobre alienação parental, explica um pouquinho, melhor para mim, o que é alienação parental? Vamos lá, isso também é muito legal e eu quero explicar de uma maneira muito simples, muito prática. Tem alguns colegas advogados que gostam de falar difícil, gostam de complicar. Eu gosto de falar do jeito que você vai entender. Presta bem atenção. A alienação parental, o objetivo é afastar o genitor da criança. Afastar. Então, todo tipo de ato, atitude que um dos genitores faz para tentar afastar a criança do pai ou da mãe é alienação parental. Eh, Evitar que o pai fale com o filho, o único ato é alienação? Não é. Atos reiterados é. Falar mal do genitor ou da genitora para a criança é alienação parental? Não deveria. Um único ato, nem mesmo um único ato. Reiteradas vezes é alienação parental. Os avós falam mal do pai. É alienação parental? A mãe pode falar: "Ai, mas eu não falo nada". Tá, mas o que você faz para impedir essas situações? Então, eu entendo que para ser alienação parental, tem que ser mais de um ato e de forma reiterada, dia a dia, semana a semana, mês a mês, tem que ter uma continuidade, porque a alienação parental, ela é uma semente que você lança e vai regando, ela vai crescendo até o ponto que a criança fala: "Ah, não quero mais ir lá. Ah, não vou mais ver minha mãe, não gosto mais do meu pai". Por exemplo, é comum o ex-marido falar: "A sua mãe que acabou com o casamento, sua mãe destruiu a nossa família, sua mãe é culpada". Ou falar para o filho: "O seu pai acabou porque ele tinha outra mulher". Ou o seu assim: "Tá vendo, o seu pai tem uma nova família, olha o carro que ele tem agora e ele gasta todo o dinheiro dele com a outra família e pra você não sobrou nada". A mulher se o marido casa com uma mulher com filhos, que é comum hoje na nossa sociedade, a mãe falar: "Ele gosta mais do filho dela do que de você". E ela vai minando, ela vai jogando gotas de veneno, e ele também, o ex-marido vai jogando gotas de veneno e até que essa fissura vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, e o amor, a relação do pai com o filho, do filho com a mãe é rompido. Isso é alienação parental. Uma coisa que eu acho muito importante que acontece muito, o cliente fala: "Doutor Fábio, a minha ex-mulher não deixa eu falar com meu filho, eu ligo para lá e ela não passa". Mas se ele estava na escola. "Doutor Fábio, eu ligo lá, ela não deixa". "Quantas vezes você ligou?". "Eu liguei ontem". "O que aconteceu?". "Ele estava dormindo". Eu falei assim: "Ué, criança dorme". Por isso que não é um único ato. Agora se você falar: "Eu liguei 7 vezes e não consegui falar", é justo, né. Eu fui lá para buscar meu filho e não consegui", mas qual que era o horário de você buscar a criança? "Ah, sexta-feira até 19 horas". "Que horas você foi?". 22h30. Você já falhou. Essa inobservância, deixar de observar as regras que você pactuou, não podem ser motivos para você alegar alienação parental. Então você que está em casa, você que está nos ouvindo agora, se você quer entender ou tentar identificar, imagina exatamente esse quadro. Ela está tentando te afastar do seu ele ou ela, né, está tentando te afastar. Uma única vez? Não, atos reiterados. Essa é a alienação parental. Nunca mais eu vou esquecer. Aprendi. Muito bom, muito bom. Então Mas é você muito fala para os seus tênue. amigos. É, Porque, como eu falei no começo, quando você está emocionalmente envolvido, você fica cego e você não consegue perceber. Então, às vezes, o cliente vai no escritório, narra várias situações, eu falo: "Calma, isso ainda não é.
Começa a observar essas coisas que você vai conseguir distinguir. E Fábio, assim, você falando me deu uma dúvida que talvez seja da nossa audiência também. Como é que a gente diferencia, como é que você diferencia uma firmeza jurídica, uma obstinação em fazer a justiça conforme a justiça tem que ser feita, com uma agressividade emocional? Como a pessoa só quer machucar a outra. Porque na conversa, de repente, num primeiro contato telefônico, no agendamento, não. Mas quando a pessoa começa a conversar e falar o seu caso, como você disse agora, você começa a perceber, né? Como é que você diferencia uma pessoa que quer fazer justiça, fazer tudo certinho, vamos dizer assim, ou uma pessoa que simplesmente quer ser agressiva? Isso também é comum acontecer no escritório com homens e mulheres. Eh, eu consigo identificar isso com um contato com o meu cliente. Uma reunião, segunda reunião, né, e o contato próximo com o meu cliente. Não tem fórmula mágica, né, às vezes a pessoa demora algum tempo para poder se mostrar, ou deixar que a máscara dela caia, né, quando ela realmente procura vingança. Eu já tive algumas situações no escritório, uma mãe que queria executar uma pensão alimentícia com apenas um dia de atraso. Aí eu falei: "Olha, pode ter acontecido uma falha sistêmica na empresa". Imagine, a folha de pagamento, ela fecha no dia 31, por exemplo, e aí o RH não conseguiu processar aquele documento que chegou, né, mas no próximo mês vai cair, inclusive retroativo. "Não, eu quero que você faça isso". Eu falei: "A senhora não quer dar mais um dia?". De repente a empresa paga retroativo, né, mesmo porque não dá tempo entre eu fazer a petição, protocolar, falar para o juiz analisar e executar. Isso demora talvez uma semana, 5 dias, e depois de 3 dias a empresa paga. E aí quando ela insiste, eu falo assim: "Ó, você não quer vingança, você não quer justiça, você quer vingança". Eu lembrei agora de um fato muito legal. Eu fiz uma audiência em São José dos Campos, interior do estado de São Paulo, e na mesa de audiência, entrou um oficial de justiça com mandado de prisão para o meu cliente. Já existia um mandado de prisão e ali na hora o juiz ia dar voz de prisão para ele, e eu falei assim: "Não, calma, qual que é o valor da pensão alimentícia?", né, sei lá, 5.000, 8.000, 10.000. Eu falei assim: "Excelência, eu pago". Eu só preci na era é tão antigo que na época, assim, eu não tô com cheque e não tô com cartão, não tenho nada. E o Banco do Brasil, que é o responsável pelas contas do judiciário em São Paulo, estava fechado. Então eu assumi, naquele momento, é claro que o cliente tinha o dinheiro para pagar, porque eu não ia pagar a conta dele. E eu falei assim: "Não há condição de não é o Pix, que você vai no celular e faz um Pix". E a mulher ficou louca naquela situação. E aí eu falei assim: "O que que é mais importante, senhora? O dinheiro não é seu, é da sua filha. A senhora receber esse valor com a minha garantia que vou pagar amanhã, ou ele ser preso?". E ela falou que: "Não, eu quero que ele vá ser preso". Aí eu falei para você: "Tá vendo, excelência, não é justiça que ela quer a vingança. O dinheiro a menina vai ter, mas ela prefere que a filha fique sem dinheiro e o rapaz vá preso". Então essas situações é no dia a dia, é no cotidiano do trabalho, nessa sensibilidade. Há momentos do escritório, o primeiro atendimento é feito pela jovem Talita, depois passa por mim como patrona do escritório e depois ela é distribuído, assim como uma empresa, né, cada departamento vai fazer a sua função. E há situações onde eu acabo trocando dos advogados para você ver e falar para o advogado: "Ó, atende o Gabriel, vê o que que você percebe, eu estou achando alguma coisa diferente", né. E aí esse advogado, uma nova abordagem, uma nova situação, consegue perceber. O advogado nunca trabalha sozinho, ele sempre tem um backup, ele sempre tem alguém de apoio, seja o assistente do advogado, seja um outro advogado, porque numa situação, talvez o advogado consiga perceber uma situação que aquele advogado do processo não conseguiu perceber. Entendi. É, você já começou a compartilhar um pouco do seu método. Então vamos colocar em fases, né. A primeira fase é um primeiro contato, qualificada essa pessoa para ela poder ter uma primeira chamada com você, enfim, uma primeira reunião com você. E aí depois, dependendo do que você qualificar, direcionar essa pessoa, ela vai para um outro advogado e vai começar o processo. Seria isso? Se sim, qual o próximo passo? É basicamente isso, o atendimento não é feito por uma IA, é feito por uma equipe humana. E ali a gente vai saber se o escritório atende essa pessoa, se o que ela tá, se a queixa, se a dor dela é algo que eu possa transformar em trabalho, e aí sendo sim eu atendo essa pessoa. Todos os atendimentos são feitos por mim. E aí você sendo cliente para o escritório,
eu vou analisar na minha equipe quem naquele momento é mais apto a te atender, a sua demanda, né, e aí sim, esse aí você vai passar por uma entrevista técnica. A minha entrevista é uma entrevista administrativa comercial, preciso saber se eu posso te atender, se sua dor é transformada num produto para o escritório, né. De repente você fala assim: "Olha, eu quero fazer uma adoção internacional, nesse momento eu não vou poder te atender". Né, "Olha, eu preciso fazer uma situação de investigação de paternidade pós-morte". Eu falo: "Olha, isso eu consigo te ajudar". Então a gente faz a filtragem ali, é como se você fosse uma loja de veículos e o vendedor ele vai te dizer: "Olha, esse modelo de carro eu tenho, esse modelo de carro eu não tenho". E aí você já dentro do escritório, já como um cliente, você vai passar por uma entrevista jurídica, onde o advogado vai pegar os dados, data de nascimento, data do casamento, valor da pensão, quando aconteceu o fato, se teve agressão, se não teve, se é uma situação relacionada à violência doméstica e vai precisar de ir até a delegacia fazer um acompanhamento ou não, se há necessidade no curso da ação de uma medida. Há divórcios que começam muito bem, tranquilos, tirando aquela dor emocional, mas no meio do caminho acontece um fato de violência. Quem é que vai cuidar dessa situação? Né? Então aí a gente vai direcionando dentro do escritório. Sempre dentro do escritório nós nos conversamos, né, não é, o advogado não tem essa autonomia absoluta, ele tem uma autonomia relativa pela expertise que ele tem, mas em decisões muito complexas a equipe senta e fala: "Ó, vamos ir, é isso mesmo? Não é? É o caminho correto? O cliente está suportando tal situação?". Há casos em que eu converso com o cliente e falo: "Olha, você precisa se cuidar. Você está fazendo um acompanhamento psicológico? E é normal. Você está sendo assistido por um médico, né, eu tive clientes que tiveram AVC no meio do processo. AVC, no meio da situação, a situação foi tão trágica para ele, que ele teve esse problema. Um outro cliente eu orientei: "Você precisa pedir para sua atual mulher não se intrometer. Ela está te pilhando, ela está te deixando, você não vai conseguir. O seu pai não pode mais ficar me ligando, porque ele não entende, ele tá te atrapalhando". Então a minha orientação básica para os clientes é: pare de beber, pare de fumar, pratique uma atividade física, pare de compartilhar essa sua situação emocional com pessoas que não vão te ajudar. Você precisa se blindar nessa situação. Eu falei no começo da nossa entrevista, do nosso bate-papo, eu falo para o cliente: "Isso não é uma corridinha de 100 metros, é uma maratona". Como é que o maratonista se prepara? Alimentação, bem-estar, ele não é só vestir um tênis e sair correndo, ele se prepara antes. E no divórcio, na guarda, na pensão, nas questões familiares, ele precisa estar preparado. Infelizmente, alguns clientes, eles não conseguiram e eu rompi o contrato, porque era uma situação emocional tão trágica, que eu não consegui ajudá-los. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, pessoal. Você já percebeu quando um bombeiro ele entra no mar para salvar uma pessoa, o que que ele fala para a pessoa? "Calma, calma". Há momentos que ele tem que dar uma gravata na pessoa, porque senão aquela pessoa que está se afogando, ela morre e mata o bombeiro. Então é isso que a gente pede, ó, tenha calma, tenha paciência. As advogadas têm um bom papel, porque às vezes a mulher está tão desesperada, então há advogadas que são casadas mães, há advogadas que são casadas, há advogadas que são divorciadas. Então aquele eu entendo o que você está passando, fica calma. E há situações que o homem fala assim: "Ah, mas eu não vejo meu filho", eu disse: "Calma, eu te entendo". Então a gente, a gente tira o uniforme de advogado e entra o Fábio pai, o Fábio ser humano, o Fábio divorciado, o Fábio casado. Não é só técnica. A lei, ela direciona e determina, mas o processo você tem que ter um ser humano cuidando. É muito incrível a forma que você aborda, porque apesar de todo o trato jurídico, e convenhamos, é muito frio, sentenças e argumentações, mas são 2 famílias ali que estão tentando encontrar um ponto de equilíbrio. E muitas vezes as pessoas acabam prejudicando o seu próprio caso ou até mesmo a sua posição no caso, porque não sabem como lidar. Então, na sua opinião, qual o comportamento que ajuda a pessoa, que ajuda mais ela, eh, ter possibilidade de vencer aquele caso? E eu acho que pelo que você
passou, o descontrole emocional é o que mais destrói o caso. Então, se for isso, a gente já fala diretamente do que mais ajuda. Agora, se vier algo que você considere que prejudica ainda mais do que o descontrole emocional um caso, a gente está aberto aqui para ouvir. Eu acho que o descontrole emocional, ela é a porta de entrada. Uma pessoa descontrolada emocionalmente, homem ou mulher, ela abre a porta para os demais problemas entrarem. É o amigo do trabalho que em vez de ajudar vai botar pilha. "Ah, não paga mesmo", "ferra a tua ex-mulher", pede demissão, é muito comum, né. Chega o ofício na empresa, o cara não quer que desconte, ele pede demissão, né. Tem coisa muitos casos, assim. É o caso daquela amiga que vai falar para você: "Seu casamento ruiu". E a tua amiga vai falar: "Ah, amiga, que bom, vamos fazer o como é que é? O chá do divórcio, né. Ah, amiga, faz o seguinte, não compra o tênis, não compra o uniforme, e aí ele vai ficar com pena e vai comprar o uniforme". Nesse momento, você tem que se afastar, você tem que estar emocionalmente equilibrada, espiritualmente, procura o seu líder religioso, procura o seu ministro religioso, abre seu coração para ele. "Ah, eu não tenho religião, Fábio", então você vai procurar um homem e uma mulher maduro, preparado, né, longe do seu círculo de amizades e pede uma orientação. "Ah, não tenho coragem", procura um psicólogo. "Ah, eu não estou dormindo à noite, eu tenho crises de ansiedade", procura um psiquiatra, veja se há necessidade de uma medicação, você tem que se equilibrar. "Ah, eu fumo feito um louco", para de fumar, para de beber. Se o seu corpo não estiver equilibrado, ele vai mandar sinais para o seu cérebro de descontrole. Então, assim, o descontrole é a porta aberta para bagunça total. Perfeito, perfeito. Fábio, a gente já está se encaminhando para o final, eu queria uma última mensagem, eh, sua. Imagina que pessoas que estão envolvidas em disputa de guarda, pensão, suspeita, né, de alienação parental, separação, e que você pudesse mandar uma mensagem rápida, de 1 minuto e meio, 2 minutos, para essa pessoa, diretamente para o coração dela, uma pessoa que está angustiada. Qual seria essa mensagem? Eu vou mandar 2, se você me permitir, né. A primeira, você tem que procurar na sua cidade, no seu círculo de amigos, você tem que pedir uma indicação de um profissional do direito que seja especialista em direito de família. Quando nós vamos no médico, você vai no oftalmo, porque ele é especialista na visão. Quando você está com dor no peito, você vai num especialista, que é um cardiologista. Você não vai num médico que uma vez ou outra fez isso daí. Direito de família é uma das áreas do direito mais complexas. Imposto, você paga ou não paga, né? Trabalho, você tem ou não tem, recebe ou paga. A família é o núcleo da sua vida. Então você não pode entregar o seu problema para um profissional do direito que fez 1, 2 ou 3 casos, porque é bom em tudo. Quem é bom em tudo, não é bom em nada. Na engenharia, existem engenheiros especializados em ponte, viaduto, edifício, túnel, ou seja, ele só faz aquilo. Então procure aí na internet, nos seus amigos, peça indicação num advogado que trabalha exclusivamente com isso. E outro conselho que eu vou falar para você, que você não deve encarar o seu problema de divórcio, o seu problema de pensão alimentícia, de alienação parental, como o término da sua vida. Ele é só mais um problema que você vai ter que passar, né. Ele é só um degrau nessa escada que você vai ter que passar. E você pode passar isso com muita dor, com muito sofrimento, ou você pode passar isso com menos dor, menos sofrimento. Para isso, você tem que estar do seu lado pessoas que possam te ajudar. E no final dessa ponte, no final dessa travessia, no final desse obstáculo, a vida vai continuar. Existe ex-namorado e ex-namorada. Ex-patrão e ex-empregado. Tem jogadores de futebol que se aposentam, eles são ex-jogadores. Nunca vai existir ex-pai e ex-mãe. Então, se o seu marido não foi um bom marido, isso é um problema seu e dele, mas ele é o pai do seu filho. Ele sempre vai ser o herói. A sua mulher não era uma boa mulher. Ela não cuidava bem da casa, ou ela gastava demais, enfim, seja qual o problema que você acha que é. Mas ela é a mãe do seu filho. Ela é a mulher mais importante na sua vida porque ela te deu o seu filho. Você não pode falar mal dela para a criança.
Esse é o conselho, de quem é pai e de quem já foi casado e de quem já teve pai e de quem já teve mãe. Meu pai é falecido, eu não tenho contato com a minha genitora, mas, se você transformar esse problema e embrulhar ele, a sua vida vai ficar melhor. Esse é meu conselho. Se você está vivendo esse desafio, com certeza esse episódio te trouxe muita clareza e a pessoa que você deve buscar o acesso para te ajudar a resolver de forma personalizada o seu desafio é o Fábio Zampieri. Bem, se você quiser acessar o Fábio, você pode mandar um direct para ele no Instagram, @Fábio_Zampieri, @advogado. Eu vou deixar aqui na descrição para facilitar. Ou se você preferir, também tem o Facebook, que é Advocacia Zampieri, tá bom? Também vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo. Fábio, foi um prazer a gente mergulhar nesse lado da advocacia, né, nesse nicho da advocacia tão apaixonante, tão próximo do dia a dia e tão fundamental para a manutenção da família. Muito obrigado, foi muito bacana te receber aqui e eu quero que você deixe aí uma saudação, um recado final para as pessoas. Eu que agradeço, foi muito legal, a nossa conversa ela foi fluindo de uma maneira muito natural. Eh, eu vivo da advocacia, eu tenho 2 filhas, eu também pago pensão, eu também tenho meus aborrecimentos com a mãe das minhas filhas, mas eu não faço isso aqui uma mercancia. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de entregar para elas um problema embrulhado e falar no final: "Você tá vendo como deu certo? Tá vendo como foi legal?". Tanto eu como a minha equipe, eu treino as minhas meninas, as pessoas que trabalham comigo, para sempre tratar o cliente como eu estou tratando você aqui agora. Muito obrigado pelo convite. Quando eu tiver a oportunidade, eu gostaria muito de participar de novo. Maravilha. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.